E aí pessoal, Marcos Lissotti aqui, e hoje a gente vai dar continuidade na nossa aula de React nos conceitos de UseEffect e UseState. Então fica comigo e vamos para o código. Então beleza, continuando então da aula anterior, a gente vai ver o UseEffect e o UseState. Só que antes eu queria mostrar um cenário real para vocês com a gente consumindo uma API utilizando uma biblioteca chamada JSON Server. Basicamente, o JSON Server ele vai simular como se fosse uma API para a gente, né? É muito legal que você pode deletar, excluir arquivos, ele tem todos os métodos. Você pode usar os métodos post, get, put, delete para trabalhar com dados da API, né? Então, primeiro a gente vai copiar aqui esse comando npm install -g JSON Server para instalar globalmente na nossa aplicação. Pode vir na pasta do projeto, né? Pode abrir o Git Bash, copiar aquele código JSON Server. No meu caso já vai estar instalado, mas de vocês vai estar aparecendo que está instalando. Beleza, o meu já instalou. Daí a gente pode vir aqui no nosso projeto, né? Deixa eu fechar. Daí aqui no nosso projeto, a gente vai criar um arquivo chamado, que nem está na doc, né? Na documentação está aqui, ó, create a db.json file with some data. No caso, com os dados que a gente vai usar no nosso front. Então vamos lá, cria um arquivinho chamado db.json. Beleza? Daí aqui a gente vai copiar esses dados aqui, mas a gente não vai usar eles em si. No caso, a gente só vai usar o posts aqui, que é os posts da nossa aplicação, certo? Aqui a gente vai trocar para teste 1, e em vez de alter aqui, vai ser description, que é a descrição que vai aparecer lá no nosso cardzinho. Já vou mostrar para vocês. Aqui pode colocar teste de descrição. Daí copia e cola várias vezes aqui, teste de descrição 1. A gente pode também, deixa eu só colocar aqui para o final, aqui, vírgula, a gente coloca mais um objeto aqui, outro, aqui que a gente pode fazer mudar para 2, o ID muda para 2 também. Opa, tem um 0 a mais aqui, pode apagar esse 0 a mais. Pode colocar 2, 3, 2, 3. 2, 3. Só para ficar visualmente melhor na hora da gente mostrar, né? Já coloco um 3 aqui também no title. E não se esqueça de colocar no ID o 3 aqui também. Sempre nessa ordem. 1, 2, 3. Se for colocar mais um valor, daí adiciona mais um valor no nosso array de posts, certo? Tira essa vírgula do final. Beleza. Outra coisa que a gente vai precisar fazer também é abrir mais um Git Bash aqui para rodar a nossa aplicação. Então, npm run start. E deixa a nossa aplicaçãozinha rodando já. E também já vai rodar a nossa aplicação. Daí no outro bash que a gente abriu aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai rodar o comando que está na documentação aqui do JSON Server. O que ele pede para a gente rodar, para iniciar a nossa API, né? JSON Server, -what, -what, db.json, aquele arquivo, que daí ele vai servir aquele arquivo para a gente. Qual que vai ser a diferença aqui do nosso, do que a gente vai fazer? A gente precisa alterar a porta. Então vamos lá, JSON -server, -what, db.json. Só que a gente precisa passar uma porta, porque a nossa aplicação React já está rodando na porta 3000. Então a gente vai passar a porta 3001 aqui na frente. E beleza, ele já vai estar rodando a nossa aplicação. Se a gente colocar aqui, ó, localhost 3001 /posts, já apareceu os dados que a gente colocou lá no nosso db.json, certo? Beleza, daí o que a gente vai fazer? Na nossa aplicação, na app aqui, a gente vai arrancar esses cards que estão a mais. E a gente quer que esse card ele receba as props title, a prop description, que está lá na nossa, que vem da nossa API no post, né?
description. Aqui eu vou passar um... Aqui eu não vou passar nada. Mas daí a gente vai... Lá no nosso card, tem duas formas de ir. A gente pode ir clicando, chegar em componentes aqui, ou com Ctrl. Daí a hora que aparecer a setinha assim, do cursor, você clica em cima e ele vai direto para o nosso card. Ou você vem aqui pelo navegador de arquivos mesmo. Daí a gente vai precisar tirar esse title daqui e colocar uma prop, né? Mas antes, e a description também. Vamos adicionar as props aqui que não tem ainda. Title. Por padrão vai vir uma string vazio. E description. Description. Por padrão também uma string vazia. A gente vai passar aqui no lugar desse texto estático, a gente vai passar o title, renderizar a variável title da prop, no caso, né, aqui. E aqui no description, renderizar o que vier por prop em description. Opa, faltou um N aqui. Beleza, certinho. Agora a gente volta lá para a nossa app. E o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar usar uma função do JavaScript chamada fetch para buscar lá na nossa API os dados dela, que é nessa rota aqui, ó, /post, certo? Vamos lá, fetch. Opa. Daí no fetch a gente passa o endereço da nossa API, http://localhost 3001/posts. Só que, no caso, ele vai retornar uma promise para mim. Mas daí o que eu vou fazer? Eu vou armazenar um response, um const response. E fazer um .den aqui que a gente precisa transformar aquele JSON que retorna da API em algo que o JavaScript entenda. No caso, arrays, objetos. Então vamos lá. .den, porque vai ter outra promise o retorno desse fetch. Passa um response aqui, que vai ser o equivalente ao que retornar dessa promise, essa variável, né? Daí a gente vai passar aqui vai retornar um response.json. Beleza? Se a gente der um console log aqui, console.log response, vírgula. Opa. O textinho com o string no primeiro parâmetro, só para a gente conseguir enxergar lá no DevTools o nome da variável daí. Daí a gente vem na nossa criação aqui, del F12, tá com um erro, né? Porque eu não estou passando valores nas nossas props aqui. No caso, eu vou passar aqui alguma coisa vazia. Ele não está bonitinho, mas já não deu erro. Vamos lá. Daí aqui, se a gente observar, ó, o retorno desse fetch no console log, a gente tem aqui uma promise, né? Daí o promise result vai ter o ID 1, ó, title test1, title test2, que é o que vem lá da nossa API. Beleza? E como que a gente vai consumir isso? Antes de tudo, a gente precisa renderizar, né, esses valores. Então, o que a gente vai precisar fazer? Importar do React, o React que eu esqueci aqui, opa, e o useState, que é a função que vai armazenar no estado para a gente da nossa aplicação qualquer tipo de valor, por exemplo, um array, um objeto, um texto, um number, beleza? E a gente vai importar do React aqui, essa prop. Essa função, no caso, não prop, desculpa. Daí aqui, na nossa aplicação, aqui na verdade, para baixo aqui, opa, estava fora da aplicação, beleza? Fechou? Daí a gente vai colocar um const, abrir array aqui, useState. Por que isso? A gente vai passar por padrão no useState um array, para sempre que iniciar, sempre que renderizar, né, iniciar a nossa aplicação, iniciar com array vazio. Qual que é o primeiro parâmetro desse useState? Ele vai ser a variável em si, que vai ser o estado, tipo, que vai armazenar os nossos posts. No caso, poderia ser o array de qualquer outra coisa, tipo de nomes,
pode ser um array de valores, de conta, por exemplo, de conta paga, de conta a receber, por exemplo. É um array, é uma variável, mas a gente chama de estado por estar usando com isso state, certo? E o segundo parâmetro vai ser uma função que a gente usa para injetar valores nesse estado. No caso, posts, né? A gente poderia dar outro nome. Poderia ser um estado de nomes, um estado de configurações, settings, por exemplo. Um estado de qualquer outra coisa. De dados, por exemplo, pessoas. Então a gente pode dar um set posts aqui, que a segunda função é a função que a gente usa para setar valores no nosso estado. A gente sempre, por padrão, coloca set o nome do estado que a gente colocou no primeiro parâmetro. Se for pessoas, set pessoas. Se for posts, set posts. Entendeu? Beleza? Daí aqui, no nosso fetch, para não ficar bagunçado, eu vou criar uma função assíncrona, porque aqui ele está retornando uma promise, eu não quero uma promise. Então, eu preciso criar uma função aqui, async function, vai se chamar handle fetch posts, ou só, pode até ser, vai ficar mais fácil, fetch posts, aí. Beleza, e o que vai executar essa função? Basicamente o que está nesse fetch aqui. Copia ele aqui para dentro. Pode copiar o console log também aqui, só para a gente poder testar. Beleza, e aqui, em vez de dar um console log, por exemplo, a gente poderia setar nossos posts. Set posts response. A gente vai pegar a resposta da nossa API, né, do fetch, para a nossa API na rota posts, e vai colocar dentro da variável da const response, certo? E vai setar, depois aqui, a gente vai setar no nosso estado posts com o set posts do useState, beleza? Daí se a gente, em vez de dar um console em response, a gente pode dar um console aqui, ó, em posts. Posts. Se a gente copiar o console aqui em cima, pode ver que antes de setar nos posts, o nosso post vai ser um array vazio, e depois que setar, vai ser os posts com os valores lá do nosso... Opa, tem que chamar aqui a API. O que a gente vai fazer para chamar essa função? Vamos colocar aqui de teste um botãozinho aqui. Um button, nosso JSX aqui. E o que esse botão... coloca um carregar. E o que esse botão vai fazer? Um click. Toda vez que a gente clicar, né? Coloca uma arrow function... Opa, não errado. Aqui. Coloca uma... Coloca uma arrow function aqui para quê? Para não executar nossa função fetch posts assim que renderizar. Que daí ele aguarda você ter uma ação, né? Para disparar essa função, por causa do arrow function dentro do onClick. Beleza. Para ficar mais bonitinho, ele deve estar meio feio aqui. Para ficar mais bonito, o que a gente pode fazer é vir aqui em Styles e todo botão ter um width, por exemplo, de 100 pixels e um height. Isso que não é necessário, tá, pessoal? É só para ficar mais visível. px 40 pixels de height. E um margin top de 32 pixels para ficar um pouco mais distante do nosso card, botão de carregar, beleza? Fechou. Daí aqui no nosso post, se a gente clicar agora, vamos lá, a gente clicar em carregar, você pode ver que aqui ó, ele veio 2 arrays. Eita. Tá. Esqueci aqui, pessoal. Aqui, além da função ser assíncrona, a nossa request aqui precisa ter um await aqui para esperar ela responder, certo? Agora sim vai funcionar.
Vamos lá, se eu recarregar e clicar em carregar. Ah, então pessoal, é que aqui na verdade deixamos um console log só. Daí se a gente clicar em carregar, a gente vê que a primeira vez o posts ele tá vazio, certo? Tem um array vazio. E se a gente clicar de novo, ele já vai ter valores carregados lá. Pode ver ó, que já está com o title teste1, teste2, que é o que a gente carregou da nossa API. Beleza, mas a gente precisa usar esses carinha, né? Então o que a gente vai fazer aqui é criar coloca chaves aqui para poder renderizar, para poder trabalhar com JavaScript no JSX. Daí vamos passar o array posters.map, que é para percorrer todos os valores do nosso array de posts, né? Então a gente passa aqui, poderia ser item o nome, mas eu vou passar post, arrow function. E o que ele vai me retornar? A cada posição do nosso post, por exemplo, post 1, o post ele vai equivaler a 1, né? A gente vai retornar um card, que seria esse card aqui. Vamos copiar ele aqui, remover e colocar aqui. Que daí, toda vez que ele renderizar, né, toda vez que cada índice do array que percorrer, ele vai renderizar um card novo. Se a gente vir aqui e recarregar, ó, pode ver, clicar em carregar, né, pode ver que ele renderizou 3 vezes, porque tem 3 valores aqui na nossa API vindo, certo? Tomar uma água. Beleza, daí o que a gente vai fazer? A gente vai substituir aqui, em vez de ser string vazia, post.title e aqui post.description. Beleza? Agora, se a gente observar de novo a nossa aplicação, carregar, já colocou aqui cada um dos valores que vem da nossa API. Teste 1, teste 2, que são, se a gente clicar de novo aqui, ó, pode ver que é os mesmos valores. Ó. Teste 1 tem teste de descrição 1, teste 2, teste de descrição 2. Mesma coisa que no nosso card. E se a gente adicionar, você pode até adicionar aqui no db.json mais algum valor, pode colocar quantos vocês quiserem para testar. Vou colocar aqui 4, coloquem vocês também, 4, para ficar mais visível, e 4, e aí de 4. Aí. Se a gente clicar no botão carregar agora, já veio aqui o nosso 4, certo? Tá vendo que aqui o console log ele tá antes, então ele não vai mostrar o 4 ainda, só se a gente clicar de novo, ó, já mostrou, certo? Beleza. Mostrei como que usa o estado e tal, e como que a gente usa o useEffect, né? Que é... Vamos lá. Vamos importar aqui o useEffect. Para que serve o useEffect, basicamente? Ele é a função responsável por, no momento de renderizar, ou antes de renderizar alguma coisa no nosso addon, você pode executar coisas. Por exemplo, antes de renderizar o card, ou no momento que terminar de renderizar o card, busque na API tal informação, ou atualize um número. Por exemplo, se eu tiver uma aplicação que é um e-commerce, e eu adicionar o carrinho, por exemplo, clicar no botãozinho de adicionar o carrinho, por exemplo, o que vai acontecer? Quando o botão de carrinho for modificado, né, você clicar em adicionar, a gente pode usar o useEffect para, por exemplo, setar no nosso estado quantidade no carrinho, por exemplo, igual a mais 1. Daí, por exemplo, se a gente adicionou 1, fica 2 produtos, clicou 2 vezes, fica 3, por exemplo. Clicou 4 vezes, fica 4. Então a gente consegue trabalhar nos ciclos de vida da aplicação. A gente consegue trabalhar coisas, efeitos do nosso... efeitos colaterais, digamos assim, na nossa aplicação, né? Vamos lá então. Vamos mostrar na prática aqui o useEffect, né?
Vamos colocar aqui. Como que é a sintaxe dele? Abre parênteses, daí abre arrow function, chaves e colchetes. Beleza? Sempre vai ser assim. Para que serve esse colchetes aqui no meio? Para observar um estado. Eu tenho aqui o estado posts que a gente criou, certo? Se eu colocar ele aqui, toda vez que o estado posts atualizar, ele vai executar esse useEffect de novo. Ele vai executar o que tiver dentro do useEffect. Por exemplo, se eu atualizei um item do carrinho, adicionei mais um item no carrinho, mude, a gente pode criar uma função para mudar o total da compra. Se eu adicionei um produto que vale R$10 duas vezes, então chamo uma função que vai fazer, por exemplo, a quantidade de itens do carrinho vezes o valor do produto. Daí, por exemplo, no caso seria um produto de 10, se tiver dois produtos seria 20. Daí, no total, no nosso front, no rodapé do nosso site, por exemplo, a gente poderia deixar o estado preço total lá. Daí, com esse estado sendo alterado pelo useEffect, entendeu? Então, vamos mostrar aqui. Então, beleza, vou mostrar aqui para vocês. Vou colocar um console log aqui no nosso posters. E toda vez que atualizar o posters, a gente faz um console log novo, só para visualizar. Beleza? Deixa eu limpar aqui a tela. Carregou. Ele já fez um... Deixa eu tirar o console log daqui. Beleza. Deixa eu limpar de novo. Carregar a aplicação. Então, beleza. Daí, como vocês podem ver, vamos lá. Eu coloquei aqui o console log, né, no useEffect, e aqui ele já renderizou uma vez o nosso posts, que é a primeira vez que ele passa pelo useEffect, que renderizou a nossa DOM, né? Aqui, que renderizou a nossa DOM, ele está com o posts vazio, o estado do post está um array vazio. Se a gente clicar em carregar, tá vendo que ele já passou pelo nosso useEffect e já adicionou, né? E já mostrou aqui, rodou o console log que foi atualizado o valor do post. Se eu vim aqui e tirar, por exemplo, o nosso db.json, tirar esse aqui, o valor 4, carregar de novo, pode ver que ele passou lá de novo também e agora só tem 3 posts do nosso array, né? A gente poderia fazer algumas brincadeiras aqui também, por exemplo, criar um useEffect, porque como vocês podem ver, a primeira vez que carrega a nossa aplicação, não vem nenhum dado, né? Então o que a gente pode fazer aqui? Criar um useEffect, que vai, não se esqueçam, arrow function, coloca o array aqui, que vai chamar a nossa função fetchPosts a primeira vez que ela renderizar. Por exemplo, carregou uma vez a nossa DOM, ele já chama o fetchPosts uma vez, tá vendo? Ele não vai chamar várias vezes, mesmo que eu clique, né? No caso ele vai estar atualizando, que ele chama nesse botão, mas qualquer outra coisa que eu fizer na nossa aplicação, ele não vai chamar de novo. Por exemplo, no caso ele não vai chamar de novo, certo? Ele chama uma vez. Pode até tirar aqui, ó. Tirar. Ó, no caso já não carregou, né? Se a gente voltar ao nosso useEffect, ele vai passar uma vez. E tem como também fazer um looping infinito aqui. Vamos lá. Se a gente colocar o post, como não tem nenhum post sendo observado, pode ver que, ó, no nosso console ele já fez um loop infinito aqui, porque eu não estou utilizando posts dentro desse useEffect, né? Eu não estou observando ele. No caso aqui no useEffect de baixo, se o posts for atualizado, eu faço um console log novo. E essa é a ideia do useState e do useEffect.
Beleza, pessoal? Chegamos ao fim dessa aula, né, sobre os State Use Effect. Numa próxima aula eu abordo um pouco mais com vocês, criando uma aplicação mais complexa, para vocês fixarem bem esse conhecimento. Se você não entendeu, volta no início e vê de novo. Tenta ver alguns exemplos, vai na documentação do React e vê como que funciona. Tenta estudar um pouquinho mais sobre como que funciona o Use State Use Effect. E não se esqueçam de compartilhar o vídeo com os amigos, né? Se inscrever no canal e dar aquele like para fortalecer a gente, beleza? Né? Se você é a primeira vez que está vendo esse vídeo, não se esqueça que a gente tem outros vídeos sobre o React como base, certo? Até criando e estilizando essa aplicaçãozinha que a gente fez. E pretendo trazer mais coisas para vocês sobre consumo de APIs no front e tal, com a biblioteca Axios. É muito interessante, que é a mais utilizada hoje em dia, né? Fica para um próximo vídeo. A gente se vê, se cuidem e tchau!